Boa noite, meus amigos internautas de qualquer ponto da região do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Muito boa noite também a você que nos acompanha em qualquer parte da região metropolitana de São Paulo, do Brasil e do mundo. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui, seja bem-vinda ao programa Café com Fatos, toda quinta-feira das 7 às 7h30 da noite, atualizando as principais informações, discutindo o que acontece prioritariamente aqui na região do ABC ou o que acontece no estado de São Paulo, mas claro, tem impacto e afeta aqui os moradores do ABC. Quero mais uma vez colocar à disposição os nossos canais aqui da Web TV São Caetano, Facebook, o Twitter, o Facebook Web TV SC e o Twitter também Web TV SC. Você manda a sua mensagem, chega diretamente aqui para nós, para a gente interagir, para a gente discutir com os nossos convidados. E já deixa eu começar o programa de hoje dando uma satisfação. O nosso convidado de costume, nosso parceiro na apresentação aqui do Café com Fatos, o Anderson Afonso, não está presente porque ele teve um contratempo, mas na próxima semana, com certeza, se Deus quiser, estará aqui conosco abrilhantando mais um Café com Fatos e dividindo o cafezinho. Hoje, sorte minha, fico com 2 xícaras aqui, tomo mais cafezinho São Martim, que é uma delícia. E claro, convido você aqui a continuar conosco nessas próximas situações de debate, de discussão. E já quero de imediato também apresentar aqui o nosso convidado desta quinta-feira, Júnior Moreira, ele que é advogado, foi candidato a vereador em São Bernardo do Campo pelo PSDB, teve uma expressiva votação, mais de 3 mil votos, hoje trabalha diretamente no governo do estado de São Paulo, assessorando uma secretaria importante, e o Júnior está aqui não para falar diretamente de política partidária, mas para falar da participação dos jovens na política, até porque o Júnior Moreira é jovem como nós. Júnior Moreira, boa noite, prazer em recebê-lo aqui na Web TV São Caetano, tudo bem? Boa noite, Leandro, a todos os internautas aí da Web TV São Caetano. Obrigado pelo convite, é um prazer para a gente estar aqui hoje, debatendo esse fato tão importante, tomando um cafezinho também. Isso. E realmente é muito importante, estou muito alegre de estar aqui hoje do seu lado. Trocando uma ideia. E daqui a pouquinho também nós vamos receber aqui, já está posicionado aqui, tudo prontinho para receber o advogado William Lago. Ainda não chegou por conta daquele problema que você que está em casa, no seu trabalho, já sabe. A mobilidade urbana, falta de, atrapalha o compromisso de muita gente. E além do mais, depois de uma chuva como aconteceu agora há pouco, aliás, quero fazer um parênteses aqui, o Júnior também conhece muito bem a região do Rude Ramos em São Bernardo. Eu moro lá e antes de sair de casa percebi muitos pontos da região do Rude Ramos em São Bernardo sem energia nesse momento. Ali na Sacramento, no entorno do mercado municipal, ali nas vias que cortam a caminho do mar. Então o motorista deve ter uma paciência ainda mais redobrada, você que mora ou tem como trajeto a região do Rude Ramos. E você tem algum outro relato, algum outro fato importante, quer compartilhar com a gente? Também manda pelo Facebook, manda pelo Twitter e a gente compartilha aqui. Agora, Júnior, queria começar esse nosso debate, essa nossa discussão, justamente pegando o tema da mobilidade, mas sobre o aspecto do que marcou essa semana a capital paulista e, claro, teve interferência direta aqui para nós moradores do ABC. Essa história das mobilizações. Nesta quarta-feira, acredito que chegamos no ápice. Os ônibus parados, obrigando os passageiros a descerem dos coletivos, jogando a chave, escondendo a chave, uma situação de calamidade, parou São Paulo, recorde de lentidão no trânsito. E aí fica a pergunta, claro que a gente quer democracia, quer um país com liberdade de expressão, liberdade de imprensa, mas o que está por trás dessas manifestações? É uma manifestação política? Quem são os atores? Eles querem realmente melhorias no trabalho, na condição salarial, ou são tudo oportunistas como os black blocs? Primeiramente, Leandro, eu acho que eu aprendi que democracia é, na verdade, a vontade da maioria das pessoas. E essa greve em São Paulo, você vê que não é a vontade da maioria das pessoas. Até porque são alguns motoristas, né, que de repente nem fazem parte do sindicato dos motoristas de São Paulo, que organizaram uma parte dessa greve, que afetou a maioria da população de São Paulo. E, aliás, um sindicato cheio de problemas, né? Um sindicato rachado entre os seus militantes, entre os integrantes da cúpula, diretores, e um sindicato com problemas, né? Isso, com problemas. E eu acho que assim, essa minoria dessas pessoas do sindicato fizeram um ato meio que de repúdio
até o próprio sindicato e afetaram milhões e milhões de pessoas. Então isso para mim não é democracia. Você furar o pneu de um ônibus, murchar o pneu de um ônibus, colocar ele cruzado numa avenida... Retirar os passageiros ali, os usuários do transporte coletivo. Até porque assim, quando você vai pleitear alguma coisa, que é o que eles estão querendo, vamos por um aumento salarial, você tem que ver realmente quem está afetando isso também. Você não pode pensar só no seu bolso. Então várias pessoas que não conseguiram pegar esse ônibus, elas não foram ao médico, não foram trabalhar, consequentemente vão sofrer uma perca salarial com isso. Prejuízos. Prejuízos para toda a população. Tem uma motivação política na sua avaliação, Júnior? Política, mas também eu acho que assim, uma coisa muito inconsequente de algumas pequenas pessoas que de repente organizaram, né, isso aí muito mal feito, e eu culpo também até a própria prefeitura de São Paulo. Por quê? Quando você começa a ver que está tendo uma mobilização que não era tão grande, era pequena, o que você tem que conseguir fazer? Automaticamente já tentar dialogar com essas pessoas ou até intervir com uma força pública um pouco maior de segurança. Para que essas 20 pessoas... Ponto, é até importante a gente esclarecer para quem está em casa. A autoridade máxima no que diz respeito à segurança no âmbito estadual não é o governo do estado responsável pela PM? Por exemplo, ouvi de muita gente a repercussão nesta quinta-feira. O que falta no Brasil não é legislação. A legislação ela já existe. O que falta é uma autoridade para cumprir. Então, por exemplo, se a gente chega à conclusão aqui, o internauta que está em casa nos acompanhando, de que é um bando de... com pessoas com qualquer outra situação, outro objetivo, que não o aumento salarial, que não melhores condições de trabalho, ou seja, um bando de baderneiros. Não teriam que ser indiciados por isso e até, se for o caso, serem presos, autuados por conta do prejuízo que eles deram ao cidadão ontem? Não caberia autoridade política, seja na autoridade de segurança municipal e principalmente estadual? Sim, eu creio que sim, até porque o que eles fizeram é um ato de desordem pública. Então, eu acho que a Polícia Militar poderia sim ter atuado mais ativamente, mas até a própria Guarda Municipal também poderia ter feito isso. Para quê? Para que não acontecesse. Que nem ontem, 20 pessoas pararam a Anhanguera. 20 pessoas. Quantas pessoas? 20. 20 pessoas. Pararam a Anhanguera, que é uma das rodovias maiores do país. Vou também fazer aqui um incremento, Júnior. Você falou da Anhanguera no dia de ontem. Olha a situação que acaba de chegar aqui pra gente. Informação atualizada, situação de momento, informação em tempo real. Manifestação do MTST, o Movimento de Trabalhadores Sem Terra, ocupa todo sentido Itaim Bibi, da Avenida Brigadeiro Faria Lima. A organização estima em torno, você falou 20 ontem, né, Júnior? 20 pessoas começaram o fechamento. Né? Nesse momento, imagina o impacto. 6 mil pessoas participando neste momento dessa manifestação. O sentido Pinheiros tem tráfego pesado. O grupo pretende percorrer toda a avenida, entrar na Marginal Pinheiros e seguir até a Ponte Estaiada. Informações do portal G1 de Notícias. Ou seja, todo dia, Júnior, você sai de casa, tem horário para sair, mas não sabe o horário que vai voltar, porque é manifestação, é gente reclamando, e aqui quero repetir, a gente é a favor da democracia e da liberdade de expressão, mas não pode interferir no limite e no direito do próximo. É isso que eu estou falando, a rodovia Anhanguera é uma das principais do país, e você vê, como é que você pode deixar 20 pessoas, né, fecharem uma rodovia igual essa? Agora lá, nós estamos falando sobre 6 mil pessoas, tudo bem, mas qual a finalidade dessas 1.000 pessoas em fazer lá no Itaim Bibi uma manifestação? Se elas querem melhor moradia, elas têm que ir aonde, eu acho, na minha opinião? Na Câmara dos Vereadores, numa Secretaria de Habitação, num lugar que realmente vai poder ajudá-las. A população não vai conseguir ajudá-las. Então, por isso que eu acho que nós temos que privar pela democracia, mas ao mesmo tempo, você tem que, quando você pleiteia alguma coisa, você tem que ir aos órgãos competentes. Não, e mais, Júnior, eu ouvi manifestações essa semana que me chamaram a atenção. Quer fazer manifestação, quer chamar a atenção, por que não coloca a tal da catraca livre, como já aconteceu lá atrás? Aí sim é uma manifestação que não vai prejudicar as pessoas, muito pelo contrário, e você vai demonstrar de uma forma ainda mais emblemática, mais enfática, o teu repúdio e a tua condição de trabalho. Você não vai prejudicar o ir e vir de ninguém, você vai prejudicar sim o bolso do teu patrão. Ele vai ficar pé da vida com você. Mas se você fizer essa manifestação em conjunto, no mínimo você obriga a discutir na mesa de negociação sem prejudicar ninguém. Também eu acho que essas pessoas, quando vão fazer a manifestação, elas têm que pensar não só nelas, mas pensar nesses trabalhadores igual elas também, que estão sendo prejudicados. Na verdade, você não prejudica muitas vezes o governo, é mais essas próprias pessoas, que é o cidadão brasileiro que está acontecendo isso. E muitas das manifestações ocorrem realmente
um clima hostil entre os manifestantes, entre a própria polícia, a violência que tá gerando. E muitos desses movimentos são ligados um pouco em relação à Copa, né? E eu acho que quando você fala a menos de um mês da Copa, você querer parar o país, não ter Copa, por que isso não foi feito a partir de 2007? Foi anunciado lá atrás, né? Agora, Lula... 20 dias da Copa, que é como se adiantasse, né? Igual o juiz, depois que marcou pênalti, eu não me lembro de nenhum juiz recuar. É a mesma coisa da Copa, tinha que ter manifestação em 2007, quando o Lula decantou essa história, agora é tardio. E você tinha até um tempo para poder fazer uma cobrança. Vamos supor, 2007 anunciou que a Copa vai ter no Brasil, tudo bem. Você tem pelo menos uns 3 anos para que pudesse ter uma melhora já na infraestrutura do nosso país. E em 2010 não teve essa melhora e ele conseguiu eleger a presidenta por indicação dele. Então, na verdade, as pessoas elas querem reivindicar, mas na hora, de repente, de votar ou escolher o seu representante... Não manifesta essa indignação, esse sentimento. Peca muito em relação a isso. E quero aqui chamar mais um ingrediente, é que o bate-papo é assim mesmo. Vê um bate-papo de cafezinho, como se fosse um happy hour, é quinta com cara de sexta aqui no Café com Fatos. Por isso quero chamar aqui o advogado de Santo André, William Lago, também para participar da nossa conversa. William, vem aqui tomar um cafezinho. Como vai, William? Boa noite, tudo bem? Júnior Moreira, William Lago aqui. Por favor, William, já demos a justificativa, fica tranquilo, problema da mobilidade urbana. Aliás, falamos da manifestação nesse momento que está atrapalhando a vida do motorista no Itaim Bibi, William. E já quero aqui também dizer, ao menos 8 cidades são afetadas. Informação também em tempo real que você acompanha aqui no Café com Fatos. Segundo informações da MTU, a empresa metropolitana de transportes urbanos, Osasco e Barueri, Viação Urubupungá mantém 50% da frota operando. Osasco e Carapicuíba, Viação Osasco mantém 62 linhas, aliás, em operação. Itapecerica da Serra, Imbu, enfim... Diadema e São Bernardo, aliás, esse ponto é importante que afeta diretamente aqui o ABC, o pessoal de Diadema bastante preocupado. Na Mob Brasil, todas as 32 linhas permanecem paralisadas, então o usuário do transporte coletivo em Diadema com muitos problemas desde cedo nesta quinta-feira e a situação permanece. Tudo bem, William Lago? Seja bem-vindo. Tá, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e obrigado pela recepção. Legal, William. A gente está discutindo aqui, William Lago, justamente sobre essas manifestações. Estamos aqui com 2 advogados, jovens advogados, que acompanham o dia a dia da política. E quando eu falo aqui da política, não é a política partidária, é a política de gestão pública, de melhorias para a população. Isso é o que está por trás dessas manifestações. A OAB, mais do que qualquer outra instituição ou entidade, defende a democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, mas agora ultrapassou os limites. O que nós vimos, por exemplo, nos ônibus ontem em São Paulo, acho que beira indiciar e prender o pessoal que fez aquilo, retirar os passageiros do ônibus, jogar e esconder a chave. Qual que é a tua visão sobre essas manifestações? Quem são os atores? Quem está por trás de tudo isso? Então, na minha visão, o que acontece, na verdade, é que a gente demorou muito tempo para perceber que tinham muitas coisas erradas no Brasil. Essa que é a realidade. E talvez a nossa falta de cidadania, a nossa falta de percepção de que as coisas podiam mudar, de que a gente merece coisas melhores aqui no Brasil, retardou esse processo. E agora o que acontece? Agora as pessoas elas estão vendo que tem coisa errada, porque tem dinheiro para investir nos estádios, tem dinheiro para poder aplicar... É o tal do sentimento da mudança. Exatamente. O que aconteceu? No ano passado a gente percebeu que precisava de mudança, as pessoas foram para as ruas para mostrar sua indignação com as coisas erradas que acontecem no Brasil. Só que o problema é que a nossa falta de cidadania fez com que a gente demorasse para perceber. Nós tivemos uma eleição, a reeleição da presidente Dilma, o mesmo projeto de continuidade do que já estava anteriormente, e mesmo assim as pessoas optaram por continuar. Então, eu concordo, William, e o Júnior também vai comentar sobre isso. Quando a gente fala de democracia, a democracia no Brasil é bastante recente, é verdade. O Brasil ainda está engatinhando na questão da democracia. Mas, por exemplo, o início, a origem dos movimentos, das manifestações que tomaram conta das ruas no ano passado, maravilhoso. O gigante acordou, o gigante estava adormecido e acordou, as pessoas com pauta definidas indo para as ruas, no estádio de futebol, durante o torneio da Copa das Confederações, o pessoal colocando a mão no peito como um verdadeiro cidadão brasileiro, cantando o hino nacional com orgulho. Realmente você vê um espírito democrático por trás das manifestações. Agora, uma manifestação de agora, que o maior prejudicado é o próprio cidadão, é o próximo... Como é que fica essa história de eu reivindicar, mas eu não respeito o direito de ir e vir do meu próximo? Então, é porque o nosso povo, infelizmente, ele tem uma falha de princípio de cidadania, né?
É uma realidade. Então a gente está indignado, mas não sabemos como fazer para poder exigir melhoras. Então eu acho que falta essa percepção. Falta saber que a manifestação deve ser feita no voto, que é necessário que as pessoas apresentem as suas opiniões, discutam mais política. Isso falta muito hoje na nossa sociedade. As pessoas, infelizmente, não gostam de política como deveriam gostar. Então, por conta disso, a hora que as coisas ficam do jeito que está, elas querem se manifestar, mas não sabem como. As pessoas de bem deixaram de ir para as ruas e agora partidarizou esses movimentos? Eu não sei, eu acredito que um pouco partidarizou, mas eu acredito que são mais pessoas que estão indignadas e não sabem o que fazer. Não sabem como se expressar. Não sabem como se expressar, exatamente. Porque queimar um ônibus não é manifestação de democracia, nem é de opinião. Na verdade, queimar é de maluquice. É de falta de percepção do contexto que a pessoa vive na sociedade. Essa que é a realidade. Nós vamos falar mais sobre isso. Júnior Moreira, William Lago, 2 advogados aqui. O William Lago vai experimentar, o Júnior já experimentou aqui o Café São Martim. E daqui a pouquinho a gente volta, também repercutindo a tua participação aí de casa, do teu trabalho. Fique ligado, viu? Rapidinho a gente volta já. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Café São Martim, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café São Martim, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Estamos de volta aqui já, Café com Fatos, repercutindo as manifestações, os movimentos sociais. E olha, eu vou pedir para o Gustavo Baena, vou pedir para toda a direção aqui da Web TV para a gente deixar filmando o intervalo, viu? Porque o que os nossos convidados discutem aqui, debatem nos bastidores, é uma coisa impressionante. E já quero voltar aqui, o William Lago, o Júnior Moreira, 2 advogados, repercutindo a questão do nosso internauta Guilherme Lemos, é aqui morador de São Caetano. Boa noite, cumprimento a todos os presentes, parabeniza pelo programa. Ô, Guilherme, obrigado, viu? Estamos aqui graças a vocês e à participação de vocês. Ele pergunta o seguinte: não é ilegal o que motoristas e cobradores fizeram entrando em ônibus e obrigando a pessoa a saírem, descerem? Júnior Moreira. Bom, primeiramente, boa noite, Guilherme. Obrigado pela pergunta, por estar assistindo a gente aqui no programa. Com certeza é ilegal, né? Até porque você está privando a pessoa do seu direito de ir e vir. Você entrar num ônibus, você fazer com que ele pare, né, de transitar, tirar essas pessoas contra a vontade delas, com certeza é uma coisa ilegal. Então essas pessoas podem ser punidas sim pela lei. Aliás, não só podem, como devem ser punidas pela lei. E eu sou totalmente contrário. Eu acho que a greve, por exemplo, ela deve até existir em alguns fatos, mas nesse caso, você pode ver que não foi um fato de greve. Foi um fato realmente de grande arruaça e que prejudicou milhões e milhões de pessoas que estavam indo para o seu trabalho, que estavam indo visitar algum parente, né? Sim, no seu ir e vir. No seu ir e vir. Agora, William Lago, se era ilegal, por que nenhuma autoridade da segurança fez prevalecer a lei? Na verdade, porque o pessoal está meio perdido, não sabe o que fazer mesmo, né? Eu acredito que o Brasil está passando por um momento de transformação e acho que as pessoas estão ainda se adaptando a essa realidade. Mas deveria ter se agido de maneira bem forte, porque a ilegalidade não pode prevalecer. Esses motoristas e cobradores poderiam ser indiciados? Deveriam ser indiciados, deveriam ser indiciados. Agora, a gente está falando que não aconteceu nada porque também é muito recente, né? Pode ser que já esteja havendo alguma investigação. Sim, e que as pessoas vão ser denunciadas. Mas podem ser presos, até se por acaso alguém está pensando em fazer igual, pode ser preso. Podem e devem ser presos, né? Porque a atitude não foi nada democrático. Nada democrático. De democracia isso não tem nada. A questão de você obrigar uma pessoa a descer, você atrapalhar o direito de ir e vir, isso não é democrático. Então tem que se aplicar o rigor da lei nesses casos. No pique, William, Júnior Moreira, mais uma participação aqui. A Silvana, agora de Santo André. Legal, Silvana, obrigado pela participação. Boa noite. Me digam, se fazer greve sem avisar a população não é um crime, um ato ilegal? Achei um verdadeiro absurdo. Pessoas nas ruas expostas a todo e qualquer tipo de perigo e transtorno. E aí, Júnior?
Não, fazer greve não é ilegal, né? Sem avisar? Sem avisar. Até porque isso aí é um direito também das pessoas assegurado, né? Mas o problema é do jeito que foi feito, né? Aquele vandalismo que foi acontecido, né? O jeito que foi feito não pode ser feito, entendeu? Você não pode, acredito, você pode se manifestar, repudiar alguma situação que você está vivendo, mas você não pode prejudicar o direito de ir e vir do próximo, né, William? Mas a gente também tem que ver o seguinte, serviço público essencial, não existe regulamentação para greve no Brasil. Então, na verdade, enquanto não há regulamentação, qualquer tipo de greve... Mas não tem aquela história de ter um mínimo? Quando são serviços essenciais, isso ficou muito claro na greve recente dos coletores de lixo, não tem que ter um mínimo da categoria trabalhando, apesar de estar em estado de greve? Então, na verdade, isso daí foi uma decisão jurisprudencial, foram os tribunais que criaram isso. Não tem nada previsto previsto não tem na nada lei. previsto na lei. Se for tratar a rigor a Constituição Federal, não é possível que serviços públicos essenciais se tenha greve. Não é possível. A Constituição diz que a greve, o direito de greve é regulamentado pela lei. E não há lei regulamentando. Agora, cabe aí os manifestantes que estão no direito deles de manifestar o repúdio, não fazer greve, de apresentar as suas demandas perante o Poder Legislativo, que é o poder responsável porque aí, por... William, Júnior, até me coloco no lugar do nosso internauta, muita gente foi pega de surpresa. Imagine você, estou indo para o meu trabalho, estou indo para a escola, estou indo visitar um parente que está doente, e de repente chego lá, não tem transporte, ou eu sou obrigado a descer do ônibus. Mas a ideia deles é isso mesmo, né? Eles fazerem uma coisa que pegue realmente as pessoas de supetão, até o próprio poder público, para que aconteça vamos dizer, essa arruaça e pare tudo. Então por isso que eu falei, para mim, não é só em relação a querer ter um aumento de preço. Tem uma motivação política, mas que nem também o doutor disse, tem uma coisa que tá tudo muito, essas últimas, está tudo muito assim... Além de preocupante, está tudo muito fora do cabimento. Verdade. Não está sendo uma coisa organizada, entendeu? Não tem pauta. A Não tem pessoa quer, fundamento. eu estou descontente porque hoje está nublado, então eu vou lá manifestar porque São Pedro mandou o sol. E a pessoa vai para a rua. E que nem nós vimos agora em relação a 6 mil pessoas que estão fazendo lá no Itaim Bibi. Não é verdade? Sobre o MST, isso aí vai ter sempre, né? Não tem como. Mas que nem eu falei, essas pessoas elas têm que ir aonde? Na Câmara dos Vereadores, tem que ir na Secretaria de Habitação, que é o que elas estão querendo, é o quê? É o direito à habitação. Procurar quem pode resolver o problema dela. E isso, não afetar a população. É isso que eu acho errado, que você está afetando o quê? O próximo. Legal. Mais participação aqui dos nossos internautas, aqui no PIC, porque graças a Deus bastante gente está nos assistindo, mandando, interagindo. Obrigado, viu, gente? Nós vamos correr aqui para fazer a maior parte dessas perguntas. Cristiano de São Caetano. Obrigado, Cristiano. Boa noite. Vocês veem motivação política nos movimentos e nesses grevistas? E a pergunta é clara, até porque nós estamos a poucos meses do período eleitoral. O gigante acordou mesmo ou acordou e está colocando figurinhas da Copa do Mundo? Excelente pergunta, Cristiano. Bom, vamos pegar a essência da questão manifestação política. Todo tipo de manifestação que visa reivindicar uma melhoria é uma manifestação política. Agora, se é uma manifestação partidária, aí é outra questão. Eu vou dizer que pode até haver alguma motivação partidária, mas eu acredito que é mais a insatisfação da nossa população, que já aguentou muita coisa, já nos muitos anos de que a gente vem sofrendo e cada vez mais sente impostos que aumentam cada vez mais e a essa infraestrutura. Pergunta, William e Júnior, tem uma motivação importante, até porque a caminho aqui da Web TV estava ouvindo a rádio Jovem Pan, e eles diziam o seguinte: agora há pouco a polícia conseguiu detectar uma investigação e deflagrou um deputado estadual do Partido dos Trabalhadores envolvido em negociação com o PCC no intuito de queimar ônibus em São Paulo. Inclusive, esse deputado do PT ele tem ligação com o secretário Gilmar Tato, que é o responsável pelos transportes em São Paulo. Por isso fica aquela pergunta: peraí, independentemente do protesto, queimar um ônibus prejudica o PT ou prejudica o PSDB? Favorece o Alckmin, favorece a Dilma? Acho que essa é a pergunta da motivação política. Alguém ganha ou alguém perde com essas manifestações? Quem perde de fato é a população, né? Somente a gente perde com essas questões das manifestações. Eu acredito que a gente precisa se conscientizar que, independente da briga de partidos, o que interessa agora é o interesse da população. Infelizmente, a nossa população, que está sendo muito mal assistida pelo poder público, deveria ter um pouquinho mais de consciência e saber que a reivindicação se faz nas eleições. Júnior, quem perde é a população? Com certeza, quem perde é a população. E você falou em relação ao secretário, ele é até irmão de um deputado estadual, que é o Enio Tato, do PT. Então isso tem que ser dito, realmente as pessoas têm que começar a olhar em relação às pessoas e também ao partido. E em relação ao MST, há pouco tempo atrás, lá em Brasília, teve uma manifestação muito grande, né, do MST, com as reivindicações, milhares de pessoas lá nas ruas,
teve briga com a imprensa, são pessoas machucadas na imprensa. Aliás, agora no Brasil tudo a culpa é da imprensa, né? Segundo o ministro Gilberto Carvalho, o ex-presidente Lula, o Brasil tá porque a gente na web divulga o que não deve, porque as rádios divulgam o que não devem, as TVs divulgam o que não devem, então a culpa é nossa. Não, e fora isso, um dia depois que teve esse movimento, aí realmente teve um monte de gente machucada, um dia depois, os líderes desse movimento estavam onde? Tomando um café com a presidente. E quem está tomando café com a gente aqui, Júnior, a Regiane de São Paulo. Legal, Regiane. Agradeço a nossa audiência de São Paulo. Boa noite. Ela diz o seguinte: William, Júnior, sou contra essas greves. Não sei até que ponto é ao lado de motoristas, cobradores, ou é algo abusivo por parte dos sindicalistas e empresas. Também me revolta agora protesto para todo o atrasamento à vida de muita gente, o ir e vir das pessoas, sendo que eles estão em minoria nas ruas. Deveriam proibir. Acho que é o sentimento da maior parte da população, né, William? Sem dúvida nenhuma. As pessoas querem melhoria, mas não querem o caos. Isso fica muito claro. Então, deveria ser proibido sim. Eu acho que é importante, porque o nosso programa aqui tem o objetivo, dessa forma descontraída, informal, de também prestar serviços e contribuir com a cidadania, que vocês tanto reforçam aqui nesse tempo do programa. Porque também vai ficar a impressão para as pessoas que tudo está errado, que nada tem jeito, e aí vai chegar no próximo dia 5 de outubro, nós vamos ter lá abstenção, 40% nas urnas, voto branco, voto nulo, 50%. Ninguém vai querer mais votar em nada. De que forma essas manifestações podem prejudicar, aí esquecendo a questão partidária, mas o papel democrático de um período eleitoral? Posso fazer uma observação? Por favor. O que acontece? Na época da eleição, muitas vezes a pessoa não vota porque analisou a proposta do candidato e acreditou que aquela era a melhor proposta para votar. E não foi. Muitas vezes vota pelo assistencialismo, vota por outros motivos, que é a proximidade, às vezes, com o candidato. O que deveria haver é uma discussão de propostas, de ideias, de possibilidades, do que aquele candidato ele propõe para melhorar a vida das pessoas, qual é o projeto. E uma vez que esse candidato é eleito, as pessoas não fiscalizam. Muitas vezes o cara é eleito para fazer parte da oposição e ele troca de lado e as pessoas nem ficam sabendo e nem acompanham. Então o que acontece? Hoje o parlamentar ele é subvalorizado no Brasil. Até vou pegar esse gancho, Infelizmente. William. Júnior foi candidato a vereador em São Bernardo. Na última eleição teve mais de 3 mil votos pelo PSDB, independentemente da questão partidária. Isso que o William falou. Você sentiu na pele? As pessoas, quando você ia pedir o voto, a pessoa, eu voto em você desde que você me deu uma cesta básica, desde que você deu o cargo para o meu filho, para minha filha. Tinha essa troca pelo voto? Tem bastante. Eu sou nascido e criado em São Bernardo do Campo, né? Sou apaixonado pelaquela cidade, mas infelizmente lá é um grande curral eleitoral do PT, né? Todos sabem, não só nossa região, mas São Bernardo do Campo. E isso tem muito. E é um gás, é um remédio, é uma cesta básica. E eu, como eu sou do novo jeito de fazer política, eu realmente negava. Além de não dar isso, né? Eu falava para ela que realmente não ia dar, para a pessoa não ia dar e o porquê, e totalmente contrário. E agora sim, quando a pessoa falava para ela muitas vezes, mas eu vou pegar um currículo seu para tentar fazer com que você seja empregado em algum lugar. Aí a pessoa já desconversava, entendeu? Ela falou assim, mas eu vou trabalhar uns por 8 horas para ganhar R$700. Entendi. Então quer dizer, eu posso de repente dar um gás para ela que vai acabar rapidamente, mas ela não pode trabalhar dignamente. Não, e aí você ganhar já R$700. perdeu até a oportunidade de cobrar o teu representante, porque a partir do momento que você negociou o seu voto, o compromisso dele ou a obrigação dele de prestar contas para você termina ali. Ele vai achar que já cumpriu com a obrigação E dele. se existem corruptos é porque tem o corruptor. Claro. Então, Toda assim, a população tem um representante que merece. Que merece. Então, assim, não é lógico dizer que isso é uma troca. Mas acontece muito sim. Você vai ver, por exemplo, o Sarney. Né? Por que ele está há tanto tempo lá como Ele senador? não arrombou a porta do Congresso, né? Não, no Maranhão ele é líder. E outra coisa, ele vai sair a senador de novo, porque a filha dele, que é governadora, não quer sair. Ele vai sair, ele já está com mais de 70% dos votos. Mas eu ainda acredito, viu, Júnior e o William, graças a essas manifestações, e a manifestações, quando eu digo, é com M maiúsculo, com propósito, com pauta, não esses bandos de baderneiros aí. Mas eu acredito que isso vai fazer o povo brasileiro refletir muito mais. Apesar de ter a Copa, que pode anestesiar muita gente, distrair, eu acho que vai servir para o povo chegar, independentemente de você estar contente e querer continuar, ou estar descontente e querer mudar, independentemente da sua preferência partidária, a votar consciente. Não importa se a tua opinião é igual ou é contrária à minha. O que importa é você votar consciente do seu voto. Você sabe uma coisa que eu escuto muito?
Às vezes a pessoa, quando ela está desconfortável com a política, ela fala que quer se afastar do processo. Diz, eu não quero votar, não quero saber. Se distancia, né? Se distancia. E eu dou um exemplo. Você mora num prédio, eu insisto sempre nesse exemplo, onde o síndico não está prestando um bom serviço, e ao invés de você ir lá votar contra ou acompanhar o trabalho dele, o que as pessoas querem fazer? Elas querem se afastar. Não adianta. Mudar do prédio. Não adianta, não tem como sair dali. Ou ela não participa da reunião de condomínio ou ela muda do prédio. Então, o certo é você participar e tentar ver o que está de errado e mudar aquele síndico. É aquele exemplo claro, né? Desculpem aqui as pessoas, podem colocar homem ou mulher no exemplo. É aquela famosa piada. O homem chega em casa, a mulher chega em casa, pega o companheiro traindo no sofá e tira o sofá. Como se isso fosse resolver o problema. E a questão é muito mais profunda, né, Júnior? E é importante deixar aqui até um recado, realmente um alarme, para que as pessoas realmente vão votar. Porque em 2010, cerca de 30% das pessoas não votaram no segundo turno, e onde foi a Dilma foi eleita e o Serra não foi eleito. De repente, se as pessoas tivessem ido votar, grande maioria delas, pode ser que de repente o eleito teria sido o Serra. Então, assim, é importantíssimo a pessoa... Não pode se abster, né? Até porque se você se abstém do voto, você não tem direito de reclamar depois. É aquilo igual acontece no condomínio. Ah, eu não gostei disso e daquilo. Ah, você participou da reunião? Não participei. Então, quer dizer, na hora que você tem direito, voz, e é igual a todo mundo, você não participa. E existem duas questões que são importantes que a gente diga. O voto, a anulação do voto só beneficia o pior tipo de político que existe, porque ele já tem os votos dele comprados, já tem o curral com assistencialismo. Então aquele que tem proposta, aquele que tem ideia, aquele que quer mudar, ele não vai ter o voto daquela pessoa consciente. Tá certo. E acho que você nunca pode generalizar também todos, né? Sim. Nós temos aí 3 vias para presidente, por exemplo, que é a reeleição da Dilma, o Aécio Neves e o Eduardo Campos. Isso, 3 pré-candidaturas. 3 pré-candidaturas. Eu conversando com um amigo ontem, ele falou para mim que era tudo igual. Porque todos já... mas observa, né? Os outros participaram do governo do Lula. Eu falei assim, não, o Aécio não participou do governo do Lula. Né? No caso, o Eduardo Campos participou sim, até a Marina, que vai ser vice dele. Ele falou assim, mas está tendo também o caso do Mensalão Mineiro. Eu falei, você tem que ver quem que está sendo realmente julgado ou culpado. Como em toda profissão, tem o mal e o bom profissional. Você tem que separar o joio do trigo, não tem jeito. Com certeza. Agora, eu quero deixar um convite, o seguinte, meus amigos, eu falei, meia hora passa voando aqui. Muito rápido. Mas eu quero deixar o convite, Júnior Moreira, William Lago, tenho certeza aqui, quero agradecer os e-mails aqui, Facebook, pelo Twitter também, estourou aqui de participação do pessoal, obrigado mesmo pela audiência, para vocês voltarem em outra oportunidade aqui. William Lago, posso contar contigo? Pode, claro. Júnior Moreira, posso contar também? É um prazer. Vamos marcar assim para vocês voltarem, porque o mais importante, além de terem opiniões embasadas, vocês representam a juventude, independentemente da questão política eletiva, mas são a juventude do ABC e a gente critica tanto a juventude, às vezes preocupadas com outras coisas, com pancadão, com isso, com aquilo, mas é importante também estar preocupado com o futuro da sua cidade, com o futuro do seu estado, com o futuro do seu país. Quero agradecer a gentileza de vocês terem vindo e com certeza vão voltar aqui, viu? Obrigado, William. De nada, e eu que agradeço a oportunidade. Júnior, obrigado também, viu? Obrigado, Leandro. Quero deixar um convite para quem puder ouvir a gente na Rádio ABC, AM 1570, eu e você, inclusive, todo sábado ao vivo. Estamos lá às 13 horas apresentando o programa Debate Total. E esse sábado agora vai ser sobre saúde pública e tema importante. Privada. Quem puder ouvir a rádio ou assistir pelo site, né, radioabc.com.br, todo sábado ao vivo às 13 horas. E nós assumimos o compromisso, se o homem lá de cima permitir, voltarmos na próxima quinta-feira, aí time completo também, mais uma vez com o Anderson Afonso, nosso parceiro aqui de todas as apresentações, e claro, com a sua audiência e o nosso querido café, porque não tem o Café com Fatos sem o nosso café, né? Toda quinta-feira você toma o melhor café com fatos. Aqui na Web TV São Caetano e mais uma vez nós convidamos você aí de casa a tomar aqui com a gente o cafezinho. Nesse momento é virtual, mas pode ser pessoalmente também. O melhor cafezinho de São Caetano, que é o Café San Martín. Está localizado aqui pertinho da sede da Web TV, na Rua Amazonas 363, loja número 2. Vem tomar um cafezinho, mas também pode comer um bolinho saboroso, não tem uma combinação melhor, hein? O Júnior e o William já provaram e gostaram, viu? Comer um bolinho, comer um salgado, um pãozinho de queijo delicioso, hein? Recomendo. E aí depois você conta pra gente aqui, tá bom? Até a próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço.
Obrigado. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.